Boa noite a todos. Estamos aqui hoje no nosso Cine Cápside. Muito prazer tê-los conosco, com a presença da nossa querida Simone, que vai falar sobre um filme muito interessante, A Vida em Si. Com palavras. Quer falar, Sueli, alguma coisa? A palavra, Simone. Não, eu quero agradecer a Simone ter aceito o nosso convite, foi uma coisa muito agradável, que nós já fazemos algumas coisas juntas, né, Simone? E aí foi bem legal você ter aceito essa participação, porque é bom a gente expandir os olhares, outras formas de trazer o entendimento simbólico daqueles fatos, né? E depois a gente discute entre nós, que é muito rico, tá Nada é bom? por acaso que passou agora aqui que o nosso livro está pronto. Vocês viram? Nosso livro. Não Não! vi, não, tá pronto? Bem, Opa, passou que escrito beleza! aqui. Passou Até desliguei aqui, Ana, para não me distrair, eu não vi. Depois Tô lá em você se cima distrai. vendo reunião, tá? A Indiara aí. Yandara. Yandara. Oi? Andara. Oi, Andara. Yandara. Andara, Cristiana, Pítia, Isabel, Eunice, Márcia, sejam todas bem-vindas. Bem-vindas por enquanto, né? Que a gente ainda não tem nenhum representante aqui masculino, mas é um enorme prazer para mim. Eu que agradeço o convite das Simone, tem queridas. um representante masculino, é o da equipe, que aliás já está de co-host, tá? O Rafael. É o Rafael, né, Sueli? Eu estava falando com ele hoje à tarde. Boa noite, Rafael. Estava me auxiliando, inclusive ele vai passar o trailer aqui para mim. Já combinei com ele que eu vou passar aqui para ele dar o start, né? Lembrando um pouquinho aí das cenas do filme que eu escolhi com muito carinho, porque a gente no olhar sistêmico, né, na perspectiva sistêmica, e os filmes, as séries, os livros, eles nos auxiliam muito na questão desse olhar, né? Como vocês estão trazendo, com ilustrações concretas, com histórias de vidas, de famílias, que acabam ilustrando o nosso aprendizado, nosso ampliação do nosso conhecimento. Então, quando eu vi esse filme, né, A Vida em Si, e fiquei um pouco confusa no começo, porque tem uma multiplicidade de temas, de aspectos que a gente pode abordar segundo o olhar sistêmico. Então, achei muito rico, por isso que eu escolhi, com várias nuances, né? Vamos dizer assim, um espectro bem amplo para a gente estar conversando. E como o próprio filme diz, né, que nós, como narradores, não somos muito confiáveis, eu convidei vocês para me auxiliar, para a gente estar aqui nessa roda de conversa, trocando as nossas percepções, né, trocando as nossas narrações dessas histórias que o filme traz. Então, Rafael, se você puder passar para nós, por favor, o trailer. Não vai me chamar pra sair, Will? Eu só tô esperando a hora certa. A gente se vê por aí. Abby, eu tô esperando a hora certa porque quando eu te chamar pra sair não vai ter mais volta pra mim. Eu não vou namorar mais ninguém pelo resto da minha vida. Eu não vou amar mais ninguém pelo resto da minha vida. Eu tô esperando a hora certa porque quando eu te chamar pra sair vai ser o momento mais importante da minha vida. E eu quero ter certeza de que é isso mesmo. O criador de This Is Us. A vida engana a gente. Leva ao engano. Mostra um homem como herói quando ele pode ser um vilão. Herói ou vilão? Olá. Olá. Vilão ou herói? E do roteirista de Amor a Toda Prova. Talvez os heróis e vilões das nossas histórias sejam só coadjuvantes em um filme bem maior. Testemunhe o maior evento cinematográfico. Eu quero viver uma vida grande, boa e fantástica. Que fará você se lembrar Casa comigo.
A gente tá namorando há menos de 1 ano. Eu sei. E acho que mostrei muito autocontrole aguentando esperar. E que somos parte de uma grande história. Eu te amo. Mas posso não estar preparada para ser amada tanto assim. Não me leve a mal, mas eu sempre quis que o Will casasse com uma mulher com os pais falecidos, pra não dividir os netos. Mãe! Ah, tudo bem, ela me conhece. É estranho como um momento aleatório que aconteceu muito antes de eu nascer pôde moldar a minha vida inteira. Está feliz por isso? A vida em si. Ei, tá grávida? Surpresa! Start small, grow tall. Breve nos cinemas. Obrigada, Rafael, pelo apoio aí, pelo suporte. E é isso, né? Um filme intenso, um filme bem quente, assim, bem caloroso, que nos traz várias percepções. Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos a esses olhares, vamos a essas percepções, que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Vou só brevemente me apresentar para quem ainda não conhece, tem algumas carinhas aqui que eu não conheço, é um prazer recebê-las. Eu sou a Simone Camargo, sou psicóloga, sou terapeuta de família e estou atualmente morando em Goiânia, mas sou de Resende, e nesse momento estou em Resende, na casa dos meus pais, de férias. Me formei aqui em 2003, esse ano faço 20 anos de formação, passa rápido, né? Me especializei em violência doméstica e hoje eu atuo na docência, né? Com uma turma de sistêmica, com muita honra, minhas meninas sistêmicas, na Faculdade Unip, em Goiânia. Também atuo como perita para as varas de família, aqui não, né? Lá no Tribunal de Justiça de Goiás. E, enfim, atuo com famílias. Então, a atuação na área sistêmica com famílias, para mim, é um enorme prazer. Eu falo que eu trabalho com muita satisfação, porque cada história, cada casal, cada momento ali que a gente tem a honra de participar, orientando, trilhando junto, construindo junto com essas famílias, eu acho que é uma missão, né? É uma vocação. Então, eu recebo essa missão com muito carinho, muito compromisso, muito respeito a essas famílias. E esse filme vem trazer para nós a história dessas famílias, de algumas dessas famílias. E é engraçado, né? Eu peguei assim alguns pontos, algumas frases soltas do filme e alguns personagens, e vocês podem, gente, a qualquer momento aqui abrir o áudio e contribuir com a percepção de vocês, tá? Que desse momento aqui, eu acho que as meninas pensaram nesse cineclube, nesse formato de roda de conversa, não é mesmo? Porque não serei eu o único narrador desse filme. Então, a qualquer momento que vocês queiram contribuir, fiquem à vontade, tá bom? É engraçado que eles falam primeiro de momentos aleatórios, né? Ela fala ali em determinado momento, um momento aleatório. Eu não sei vocês, mas eu não acredito em momento aleatório, né? Simone, está mutado seu microfone. Yandara, por favor, fecha seu microfone. Prontinho? Clicou em alguma coisa aqui, gente, que eu não percebia. Bom, então eu estava dizendo para vocês, né, que a qualquer momento que vocês se sentirem à vontade, pode abrir o microfone aí para a gente estar
trocando, né? Porque é uma roda de conversa, e esse formato é muito interessante, porque a gente vai aqui, cada uma contribuindo, né, com seu olhar, né? E aí temos múltiplas verdades, múltiplos olhares e múltiplas perspectivas, que eu acredito que a sistêmica, como uma forma de pensar e de ser no mundo, ela vem com essa proposta, né? Então, eu estava dizendo que não existem momentos aleatórios, eu não acredito em momentos aleatórios, acho que tudo aí faz parte de uma construção, né? Como ele trouxe no filme a questão da vida, né? Da parte do todo. Então, uma história sempre é a parte de um todo maior, de uma história que vem muito antes dessa história que nós estamos contando agora, né? Essa é a vida em si, né? A vida em si é uma colcha de retalhos de histórias, né? Nós temos aí os nossos ancestrais, os nossos antepassados, que eles vêm construindo a história, então nós somos uma parte dela, né? E aí, lá no final do filme, a gente entende isso, com a neta lá, a bisneta, enfim, né? Contando no livro dela toda a trajetória que a gente vê durante o filme. E como uma parte desse todo, né? Se sentindo uma parte desse todo. Então, quando a gente traz para o olhar sistêmico, vários pontos aqui chamaram a atenção nesse sentido, né? E o primeiro deles é esse um pedaço do todo, né? A parte, que parte é essa? Que lugar que eu estou, né? E aí vem com uma proposta dessa imprevisibilidade, porque a gente nunca consegue, por mais que a gente tente, né, gente? Porque a gente tenta. A gente tenta controlar, a gente tenta planejar, a gente tenta ali desenhar toda a nossa trajetória, para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, com quem nós vamos nos relacionar, mas a gente sabe que a gente não tem esse controle, a gente não tem esse alcance, porque a vida em si nos traz a imprevisibilidade. O que nós não sabemos, de fato, o que pode acontecer, para onde nós iremos parar, né? E a gente nunca para, né? As pequenas pausas ali. Então, em vários momentos do filme, eu percebi que eles foram. É um ciclo, né, gente? Parecia até que a gente estava vendo assim um círculo bem grande, né? Que começou ali e deu uma volta danada para parar no mesmo lugar. Os dois ali, o casal jovem, se conhecendo naquele mesmo lugar onde houve a perda, né? Da mãe dela, no caso, né? Quando ela foi atropelada pelo ônibus e aquele garotinho que estava dentro do ônibus. Então, no início do filme, a gente quis entender, né? Por que focou tanto naquele garotinho? E depois, no desenrolar do filme, a gente vai entender que parte era aquela. O Rodrigo, que estava dentro do ônibus, tinha uma parte imensa naquela história toda do filme, na história daquelas famílias. Então, o primeiro aspecto que me chama bastante atenção no filme é essa questão da imprevisibilidade. E do tanto que nós, né, temos a tendência a ir contra essa imprevisibilidade, porque a gente tenta o tempo inteiro moldar, a gente tenta o tempo inteiro controlar, e a gente sofre bastante com esse exercício de controle, né? De poder e de controle. Então, para a gente também estar trazendo esses questionamentos, contribuindo para a nossa vida, não só como terapeutas, mas também como seres humanos, quais as reflexões que ficam, né, para as nossas escolhas, para esses exercícios que a gente adota na nossa vida, né? Então, até que ponto eu estou dentro desse exercício, cada uma de nós aqui, né? De que forma que a gente faz isso com as nossas relações, né? E de que forma que a gente vive, como diz ali a personagem na infância, uma vida boa, grande e fantástica, né? Como será que nós estamos construindo, que nós estamos nos relacionando em busca dessa vida boa, grande e fantástica que ela fala, né? Que ela traz. Outra questão também que me chamou muita atenção da circularidade
a gente fala muito na sistêmica que não tem herói e vilão, né? A gente fala muito isso. Aí quando eu vi vários momentos ali do filme, né? Quem é o herói, quem é o vilão? Então, essa gangorra, ela não cabe muito na sistêmica, porque a gente adota o olhar circular, né? Baseado em que padrão que eu vou dizer que é um vilão ou que é um herói, né? Quem precisa ser herói para que tenha um vilão? Quem precisa ser vilão para que se tenha um herói? Então, a gente também, em muitos momentos que a gente imagina, olhando as histórias que estão à nossa frente, a gente também tem a tendência do julgamento, né? De classificar, de enquadrar. Esse é bom, esse é ruim, esse é herói, esse é vilão, esse é bonzinho, esse não é. Então, como que a gente também precisa, mais uma vez, como seres humanos e também como terapeutas, nos policiar, né? Dentro dessas classificações, dentro desses enquadres. Então, e nem sempre, igual ela fala ali, né? Às vezes a gente está tão preocupado em eleger um vilão, um herói, que a gente não está vendo de fato que é só um pano de fundo para algo muito maior que está acontecendo, né? Na história como um todo. Então, esse também foi um aspecto que me chamou a atenção. Outro conceito, né, vamos dizer assim, que eu gostaria de trazer que permeou o filme todo, são os ciclos de vida, né? Quando a gente fala, olhando ali a família, olhando os personagens durante o ciclo de vida deles. Então, o filme traz o tempo todo, né? É o casal grávido, naquele momento ali de vivenciar a gravidez. Que isso? Oi, Simone. É Maria. De vez em quando entra assim, o povo distraído, né, gente? Oi, Simone. Oi, desculpa. As cachorras brigaram aqui. Deixa eu arrumar esse aqui pra mim. Tá joia. Fecha seu microfone, Simone, por favor. Então, e aí, né, o filme ele vai trazendo vários ciclos para nós, né? Se a gente for recortando ali, é o casal grávido no início do filme, aí tem lá, né, quando ela perde a mãe, aí tem os modelos também de família nesses ciclos, né? Vai permeando ali vários modelos que eles trazem para nós. O avô, né, gente, quando fica criança, somente com o avô cuidando daquela menininha, não é? Ou seja, as famílias elas vão se reinventando, elas precisam diante dos acontecimentos se reorganizar, né? Então, em vários momentos ali a gente percebe o avô com a menina na infância, depois na adolescência, né? A relação que ele tinha ali com aquela adolescente que estava rebelde, que estava querendo se encontrar, não é? Aquele tio que já está lá na Espanha sozinho, né? Que não conseguiu durante a vida inteira, viveu sozinho o tempo todo, e em determinado momento ele se identifica com aquela família, que acaba sendo a mãe do Rodrigo lá na Espanha, os dois, e ele se sente pertencente, porque na verdade era aquilo ali que ele queria para ele, né? Uma família ele queria para ele. Então o tempo todo o filme ele vai trazendo, né, esses ciclos de vida e essa reorganização familiar diante das circunstâncias. Como que os personagens precisaram se reorganizar diante dos fatos que aconteceram na vida deles, principalmente dos lutos, porque o filme ele traz bastante luto para nós, não é? Ele traz várias situações de luto, de perdas, né? E como que as pessoas lidaram com isso, não é? Então, o que a gente sempre tenta trabalhar no enfoque sistêmico é como que os acontecimentos que acometem as famílias, como que as famílias reagem a esses acontecimentos, né? E como que nós, como terapeutas, como ali arquitetos das relações, podemos contribuir, né? De que forma que nós podemos contribuir para que eles se reorganizem de uma forma funcional, de uma maneira funcional, que essa família funcione, volte, né, a viver de fato, volte com energia, né, e não se perca. Então, a gente viu, por exemplo,
o ator, né, o pai ali no início, que ele não deu conta. Ele não encontrou recursos para lidar com a perda da esposa, que estava grávida, ou seja, era uma família nascendo, e de repente ele vivenciando aquela família nascendo, ele teve que se deparar com a perda. Ele não deu conta de ser o pai, porque ele ainda estava, né, como esposo. E aí ele tira a própria vida, né? Então, assim, eu fiquei o tempo todo no filme imaginando, né, com os personagens, se eu fosse a terapeuta, como que poderia contribuir naquela situação? Como trabalhar com uma família que está vivenciando esse tipo de situação, né? Que está dentro desse contexto. Então, o tempo todo eu fiquei me colocando ali, né, como esse co-construtor ali com a família, com as famílias, no sentido dessa reorganização, dessa resiliência, né? E muito interessante, porque ela traz, né, o tempo todo o filme traz a trilha sonora do Bob Dylan. E traz no sentido de que ele fez lá um álbum e que todo o álbum era trágico, né? As músicas eram todas melancólicas, de tristeza, de tragédia, de dor. E numa música, né? Uma música que eu até anotei o nome dela aqui, procurei a letra dela, né? Essa única música trazia um contexto totalmente diferente, que era um contexto de amor no meio do caos, né? Então traz o quê? E que ele foi criticado por isso, que o Bob Dylan foi criticado por isso, porque como assim, né? Ele faz um álbum todo seguindo aquela mesma trajetória, seguindo aquela mesma linha de entendimento, e de repente vem uma música e quebra todos os paradigmas, né? Que a gente fala muito de paradigma na sistêmica. Quebrou todos os paradigmas, porque ele quis trazer essa mensagem. Quando eu vi, né, a letra dessa música, que fala sobre amor, é como se fosse aquela florzinha que nasce no meio do cimento, né? Só tem cimento e aí do nada ela surge ali naquele meiozinho que você não entende por quê. Então, recortando aí, né, a ideia do filme como um todo, ele vai trazer essa perspectiva da vida em si, sem esse controle. Às vezes você está ali no meio do caos, acontecimentos trágicos, e se encontra um outro caminho diferente. E as pessoas conseguem, como ele diz, caminhar um pouco mais à frente e encontrar amor. Né? Então, isso assim, eu achei fantástico, porque a gente vem, no mundo como um todo, sofrendo vários acometimentos, né? Em nível macro, micro, familiar. Então, foi a pandemia, e até hoje nós estamos vivendo aí resíduos, né, emocionais, psíquicos da pandemia, e como que as famílias, nesse meio do caos, né, pôde se reinventar, pôde se reorganizar, e pôde trazer recursos e estratégias funcionais para continuar vivendo, né? Para caminhar. Então foi algo assim que eu achei que não foi por acaso também que eles escolheram nesse sentido. Aquela escritora ali, a protagonista ali no início, a mãe, ela escrevia sobre isso. Ela escrevia sobre isso porque não era só a profissão que ela tinha escolhido. Não era só o que ela queria falar para as pessoas. É porque era a história dela. Era a história de vida dela. Ela foi uma menina que perdeu o pai e a mãe num acidente. Né, gente? Eles estavam num momento de felicidade. Não tinha, vamos dizer assim, né, problema nenhum, né? Não tinha aquela coisa assim, nossa, era uma família confusa, era algo, já era, né, desgringolado. Não, não. Foi o imprevisível, a imprevisibilidade, né? Ela perdeu.
Ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe, e ela foi. E aí também vem uma outra questão que eu fiz uma correlação aqui, do tio, né? Ela perdeu a família dela, ela foi criada por um tio. E o tio, extremamente trágico, né? Abusivo, ela passou por uma situação de abuso e tal, enfim. Então, lá na frente, quando ela foi trilhar, escrever sobre essas questões, era a vida dela. Ela estava falando dela, ela se colocou ali, não é? Então, também, para a gente pensar um pouquinho nos lugares onde nós ocupamos, no nosso self, né? Onde nós estamos? Por que que nós estamos nesse lugar? O que que esse lugar tem da minha história? Se eu escolhi esse lugar, o que que isso tem a ver com a minha história? Por que que eu escolhi desta forma? Por que que eu escolhi aqui? Né? Então, traz muito isso o filme, assim, trouxe bastante essa questão para mim. A questão do pertencimento também foi algo que permeou o filme. Gente, eu tô caminhando aqui, viu? Vocês estão muito quietinhos, eu falo pra caramba. Quem me Não, conhece aqui Simone, é sabe bom você falar e que eu quando falo você muito. terminar, as pessoas que queiram colaborar levantam a mão e falam, tá? Acho Então que é tá bom. melhor assim. Tá, que eu tô emendando, né, Sueli? Você percebeu? Sim, eu acho que Ok, você está trazendo todo o teu olhar sobre né, a história. tudo bem. Então, aí outra perspectiva que eu destaquei foi a questão do pertencimento, olhando para essas famílias, né, no decorrer do filme, e o quanto que isso é importante nas nossas vidas, né? Pertencer a quê? Pertencer a quem? Então, ali a menina que teve toda a dificuldade com a criação, perdeu várias perdas, várias referências que estavam consolidando a identidade dela, contribuindo para a construção da identidade, que se perderam e que ela precisou ir buscando novas, né, novas referências. E muitas vezes a gente pensa, né, em referências familiares como algo sempre positivo, e o filme também nos trouxe que não é bem assim, que a vida em si não é bem assim. A gente vê, sim, muitas tragédias nas nossas figuras familiares, muitas decepções e referências que não são lá tão positivas. Como o tio, por exemplo, que criou, né, a menina, a Abby, porque ele era abusivo e tal, e ela precisou se posicionar. Para sobreviver psiquicamente, ela precisou se posicionar, né? Então, do mesmo tempo que ela teve um tio extremamente tóxico, extremamente maléfico, né, ali, como referência familiar, do outro lado, o Rodrigo já teve ali quando o pai se deslocou do contexto familiar, do sistema dele, que ele saiu desse sistema e falou: olha, eu tô fora, né? Que a mãe se viu sozinha com o Rodrigo para, né, educá-lo, enfim, também tinha todo um contexto de família que de repente se desfez. E aí tinha aquele tio, né, que precisava de um pertencimento, que ele não tinha, era uma pessoa sozinha, e se apropriou, e acabou que ali se uniu o útil ao agradável, vamos dizer assim, e ele foi, né, uma referência positiva para o Rodrigo. Ele contribuiu da forma dele para todo o desenvolvimento durante toda a vida dele, inclusive com o pai, né? Quando ele mandava as cartas lá para o pai, dando notícia e tal. Então, foi uma forma ali que eles se organizaram. Então, muitas vezes, a gente também pensa como que as pessoas buscam esse pertencimento, né? De que maneira as pessoas estão aí buscando, né, pertencer, às vezes com reconfigurações familiares, né, com reconstruções. Então, isso também é algo que eu vi que permeou o filme. E se tratando ali da mãe e filho, né, principalmente quando ela fica doente, fica acometida por uma doença, a relação dela com o filho foi algo muito forte também no filme, que esse filho ficou ali,
né? Como uma lealdade, né? Uma prova de lealdade, porque a mãe cuidou a vida toda, aparentemente ela dedicou ali, né? E ela se colocou para esse filho, e num determinado momento ela liberou esse filho. Vai que você precisa seguir o seu caminho, né? Ficamos juntos até aqui, você contribuiu da forma que precisei, mas agora é o seu momento. Então vai viver a sua vida, porque se você estiver vivendo a sua vida, você vai estar vivendo a minha também. Eu achei isso muito tocante, né, gente? Porque o quão é difícil para a mãe liberar. Quem é mãe aqui, né? E pai também. Eu acho que para o pai também é difícil, né? Ela liberou ele, ela permitiu uma segurança afetiva, uma segurança emocional para que esse filho trilhasse o caminho dele. E isso foi muito importante. E ele foi, né? E ele trilhou, e ele teve êxito, ele teve sucesso, não é? E então essa lealdade dele com o sistema familiar, né, é algo que ele aprendeu com essa mãe. E ela passa para ele o seguinte, que você vai viver a sua história, mas a sua história não será só a sua história. Porque se a vida te colocar de joelhos e você levantar e você andar um pouco mais à frente, você vai encontrar amor. Você vai encontrar o que você está procurando, né? E ele foi, e eu preciso que você vá, ela disse para ele, porque você vai viver algo que não é só seu. Então, o filme ele veio muito forte isso para mim, porque realmente quando a gente está vivendo a nossa vida, a gente não está vivendo só a nossa vida. A gente está vivendo a vida do nosso sistema, do sistema ao qual nós fazemos parte. E a gente precisa olhar para esse lugar. A gente precisa olhar para trás, né? E compreender esse encaixe, compreender essa magnitude, essas influências, com muito respeito e acolher até aquilo que não foi bom, até aquilo que não foi lá tão positivo, mas que de alguma forma está contribuindo para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? Então, gente, assim, é muito conteúdo esse filme. A gente pode ficar a noite inteira aqui, porque ele traz muitas nuances, né? E volto a dizer, como uma narradora não confiável, tem muitas outras nuances que com certeza eu não percebi, né? Que talvez vocês tenham percebido aqui, algo que eu nem tenha comentado, que eu nem tenha falado, né? E isso que é rico, porque é nas trocas, nas nossas relações, né? Nas nossas trocas que a gente vai se construindo também, que a gente vai em eterna formação, não é? E Simone, já temos uma mão levantada da Cássia. joia. Já vou finalizar, que aí eu passo para vocês, tá? Tá. Então é isso que eu queria trazer para vocês, essas reflexões com relação a esse filme, né? O quão rico ele trouxe e que a gente possa estar levando, né, para as nossas vidas. E mais uma vez agradeço imensamente o convite das meninas, eu falo meninas, minhas queridas. É um prazer muito grande contribuir com o CAPS. Vamos lá para os olhares de vocês? Antes da Cássia falar, eu e Ana queremos agradecer, porque agora eu me senti uma garotinha, né? Mas muito obrigada também pela sua presença, riqueza de temática. Vamos discutir bastante aqui sobre isso. Cássia, você com a palavra. Eu fiquei muito tocada com a mãe propondo aquela nova reconfiguração familiar e a autoridade que ela teve de mandar o filho ir, e ele foi contra a vontade, mas ele foi. E quando ela disse, você vivendo a sua vida, está vivendo a minha também,
eu fiquei pensando assim, num primeiro momento, será que não é muita responsabilidade para esse rapaz de viver a vida dele, viver a vida da família? E talvez até por causa desse pensamento, né, sobre o que é a minha responsabilidade, o que é a dos meus filhos, a gente sempre diz, né, reafirma que a vida deles, principalmente depois de casados, de terem filhos, adultos, a vida deles é deles, e que eles não devem condicionar a vida deles a nós, né? A gente tenta se ajustar horários, ajustar tantas coisas para se ver, mas é a vida deles. Eu nunca pensei, nem coloquei essa responsabilidade neles, que eles, vivendo a vida deles, estariam vivendo a nossa. Mas, de fato, assim, agora eu acho que isso é pura verdade. Não sei se eu falaria para eles para não fazer confusão. Mas eu acho que é a pura verdade, porque a cada vez que, sim, que a minha nora ficou grávida, que a minha neta nasceu, que agora o meu filho maior deve se mudar de estado, porque tem uma conjunção lá do casal, ter passado num concurso, então, enfim, cada realização deles, promoção, demissão, o que seja, eu sinto dentro de mim e tenho que fazer um esforço grande para não ficar exagerando quando meto a colher, sabe? Para deixar eles terem o estilo deles e viverem no tempo, no ritmo deles, as suas coisas. Mas é incrível, porque eles estão eu vivo a vida deles, eu acho que eles vivem a minha vida também, à medida que eles caem ou levantam, né? Porque essas coisas também já aconteceram comigo antes. Foi muito, muito interessante. Você falou muito bem assim sobre a gente ficar atento de que há reconfigurações possíveis, até essa inusitada do homem que ficou com a mulher do cara escrever para ele frequentemente durante, sei lá, 10 anos para dar notícias da família. E na hora que ele solicitou, esse homem veio ocupar o lugar dele na família, tanto que ele disse: volte para casa. Isso é inusitado, não é? Mas é um modo de reconfigurar. Ainda assim, estamos todos reconfigurando, né? Numa família, cada um que vive uma coisa, um projeto, está reconfigurando os demais, por mais que aparentemente a rotina negue, né? A gente continua cada um nas suas profissões, cada um na sua casa, mas a Sueli que tem as palavras certas para dizer essas coisas. Assim, esse espírito da família, né? Enfim, é isso, gente. Chega. Deixa eu colaborar aí com você, que eu já levantei minha mãozinha também. Eu acho que o que Cássia está trazendo, né, essa noção de que nós temos a família, né, nós somos aquele ser que nasce dentro de uma história, mas tem uma história que nos perpassa, que é a história dos nossos ancestrais, né? Então, isso aí não tem jeito. A gente é tocado e vai sendo moldado com aquele arsenal de vivências que já existiram antes de nós e que vão existir após a nossa vida, né? E isso, né, Cássia, eu digo que a gente vive num mundo de mortos, porque, como humanidade, nós hoje estamos presentes no mundo de milhares de pessoas que nos antecederam. Então, essas milhares de pessoas que nos antecederam, nós, como membros da humanidade, que é muito mais do que ser apenas de uma família, nós estamos ligados a toda essa ancestralidade que se reapresenta em nós. Agora,
Achei muito fantástico, Simone, a forma como eles foram trazendo essas costuras das diferentes histórias, né? Eu pensei muito assim, a batida do ônibus. O que é a batida do ônibus na vida da gente? Quantos momentos a gente está com tudo muito organizado, de repente vem uma batida na gente que faz a gente ter que até morrer certos aspectos nossos, não literalmente, como foi ali o caso da morte da moça, mas que a gente pode ir tocando a vida com aquela morte, daquele aspecto da nossa identidade, etc. E eu não sei, porque, para mim, eu não consegui botar legenda, então eu vi o filme em inglês e em espanhol, e tive que me conduzir naquelas questões. Eu não sei, Simone, se na hora que ela fala com o filho, já no final ali, que ela abraça ele, que ele vira pequenininho de novo, se ela não está falando aquela música do Bob Dylan. Eu não sei se é a letra, não? Peguei a letra. Eu não sei se era a letra do Bob Dylan que ela estava dizendo para ele, que era alguma coisa focada em amor, em fazer a vida acontecer, etc. Então, olha, esse filme é de uma riqueza, a começar pelo aquele homem que cuidava da azeitona, que tirava com a mão a azeitona, porque ele tinha tido um pai que era muito agradável. Enquanto o outro, que era o rico milionário, tinha um pai que ele considerava até uma pessoa, ele dá lá uns palavrões para o pai, e que tinha aquilo ali como a representação da mãe dele, aquele espaço era a mãe dele, né? Por isso que também eu acho que ele precisava ficar com aquela família, porque aquela família não era a família, era a mãe com o filho, que ele se via naquele menino, que teve aquela mãe que foi uma mãe que injetou ânimo e força no crescimento daquele menino, né? Então, acho, olha, tem mil coisas para a gente falar, mas eu vou calar a boca para deixar o resto do pessoal falar. No final eu separei aqui a letra, Sueli. Depois eu vou ler a letra traduzida do Bob Dylan. Tá certo. Tá sem Microfone, Ana. Abre teu microfone, porque nós estamos gostando muito de ver você falando, mas não entendemos nada. Não, estava falando para você, Sueli, que ele pegava a azeitona com a mão para não amassar também a azeitona. É muito bonito, né? E eu vejo, eu vi, vi naquela substituição que ele fez daquela família como uma coisa muito comum que acontece entre irmãos, que é a inveja, né? A síndrome de Caim. Ele tinha, na verdade, tudo e não tinha nada, né? Ele era vazio. E aquele homem tinha tudo, né? Tinha aquela técnica de tirar a azeitona, tinha uma mulher que amava, um filho que amava, com o poder, o que a gente vê muito isso, né? Nas famílias, nas transformações na sociedade, que acontecem essas coisas, que o outro toma do outro quando pode aquilo que ele tem por uma inveja, por uma vontade, por uma repetição familiar lá dos seus ancestrais, porque tudo que acontece na nossa vida é a intenção, né, do nosso inconsciente é limpar os erros do passado, as coisas que não ficaram boas, até acontecer aquilo dos dois se encontrarem no final, né, o casalzinho. Então, tudo que ele fez ao pegar aquela família, eu vi assim como uma inveja muito grande dele daquele, tanto que no final, quando ela está, que ele vê que ela vai morrer, ele chama, ele cai um pouquinho de consciência nele, ele chama. Então, uma coisa muito parecida com família, que eu achei aquela situação. E nossas famílias são
nossa riqueza, né? Nossa riqueza no sentido de que a gente nasce na família, cresce e morre na família. Por quê? Porque a nossa história está presa ali, em várias gerações. Então, como Simone diz, a vida em si, nesse filme, é em si, porque você vai vivendo e tentando escrever uma história, né? Você vai tentando escrever. E no meio do caminho, como disse Sueli, você é atropelado, que é o que acontece lá com, com o ônibus. Então, a história, na verdade, desse filme, a riqueza que eu vi principalmente nele, são essas repetições familiares que existem nas nossas vidas, e a intenção é melhorar o sistema familiar e fazendo uma limpeza. Acho que é isso que é a intenção do autor. Mas aqui nós temos que citar a beleza de ver o Antônio Bandeiras, né? Ninguém Sem pode dúvida, uma coisa negar agradabilíssima, não é? Meu Deus do céu, essa um prazer. limpeza dos olhos, né? E agradecer muito a Simone a narrativa, né, que ela fez sobre o filme, que ela falou agora muito bem, e que a gente tem uma empatia, né, Simone? Talvez nós tenhamos sido da mesma família, alguma ancestralidade aí, não sei, porque tem uma empatia sempre quando a gente se encontra, é uma coisa Verdade. muito boa. Não, gente, só para constar, né, que eu não conheço Ana nem Sueli pessoalmente. Isso é terrível. Só para constar que nós somos amigas virtuais. Virtuais, né, Sueli? Por pouco tempo, por pouco tempo. Nós nos encontraremos. Silvia, você estava com a mão levantada, você abaixou por quê, Silvia? Abre o microfone. Desculpe, caiu a minha internet. Tá. Então fale, por favor. Com a mão também eu não soube levantar de novo. Posso falar um pouquinho? Pode, deve. Eu vou falar bem rapidinho, porque eu queria rever o filme, eu gostei tanto. Mas quando ele acabou, que eu gostei. Principalmente quando um alívio. Foi maravilhoso. Aí eu tive a sensação de ter gostado muito e de querer ver de novo o filme, mas que me remeteu demais a toda hora essa questão de família, que seja de pai ou de mãe, o apego dos mais velhos pelos mais moços, pelos filhos. E me pareceu... Peraí, tem alguma coisa escrita aqui na minha tela, peraí. Eu não sei se vai cair, deixa eu ver. Estão me ouvindo? Alô? Sim. Alô? Silvia, a gente está te ouvindo. A gente está te ouvindo, sim, Silvia, pode falar. Eu estava dizendo desaforo para mim aqui, que só eu não sei o que, sabe? Bom, mas então, rapidamente, eu me lembrei do Panorama Visto da Ponte, do Tennessee Williams. Aquele pai, quer dizer, que o que me ficou evidente, os filhos, né? Um que era um doidivanas, tido como não aparece, e o outro se sacrificando pelo pai. E por causa do problema de cada um deles, e que não, na verdade, que não era a questão que o pai tinha dinheiro, sim, isso tudo vem no final, né? E eu achei formidável que é a antítese desse desprendimento daquele casal, né? Do marido que vai para o filho ter uma melhor educação. Eu achei assim formidável. Eu não sei por que me veio o Panorama Visto da Ponte tão fortemente na minha cabeça e de tanto tempo atrás. Talvez, Silvia, é porque ali é o oposto do Panorama.
Enquanto o no oposto. panorama visto da ponte aquele pai permanece fixado e aqueles filhos vão se destruindo em função disso, nesse não. O pai, aliás, o pai e a mãe abrem mão, que, aliás, Abrem isso é mão. muito comum nos orientais, porque os indianos, por exemplo, eles têm uma configuração de que eles foram escolhidos por um Deus para cuidar daquele mortal que vem através deles. Então, eles não são proprietários daquela criança. Eles foram escolhidos pelo Deus para que eles criassem aquela criança. Então, aquela criança pertence ao Deus maior e eles são o veículo. Então, eles impulsionam aquele indivíduo para a vida, justamente porque eles não se veem a individualidade que nós temos muito grande, e é perigosíssimo isso, né? Porque, na verdade, nós temos que ter e temos que ser reunião. Nós temos que ser seres em reunião o tempo todo. Por isso, Simone, você falou dessa sensação circular, né? Que você vai, mas só que não é no mesmo espaço. Ela é um círculo que vai crescendo numa elipse, né? Que vai levando a vida para a totalidade, né? Então, acho que uma coisa também que me chamou muita atenção foi aquele avô, quando ele pede à neta, a cara dele de sofrimento quando ele pede à neta que não venha tarde. Gente, muito bacana, muito bacana. E a Andara levantou a mão e abaixou por quê? Fala aí. Terezinha Microfone. também queria Abre o falar. microfone, senão ninguém vai ouvir você, Andara. E depois Terezinha, quando o Andara acabar. Abre o microfone, Andara. Abre o microfone. Você está com seu microfone fechado do Zoom. Vai na barrinha lá de baixo, tem o microfone à esquerda que está fechado. Cássia também está com o microfone fechado, Cássia. Você, como host, consegue fechar o Eu microfone consigo dela, fechar, mas Simone? não consigo abrir. Ah, E Andara, escreve no chat, então, se você não está conseguindo abrir o microfone. Terezinha, fala você, então, por favor. Peraí, deixa eu achar o meu microfone aqui. A gente já está te ouvindo. O seu está aberto, Terezinha. O seu está aberto. O meu está aberto? Seu microfone está aberto. Pode falar. Para mim aqui parece que está fechado. Bom, é um filme muito intenso, muito denso, são muitas questões, como disse a Simone, né? E o que tem me intrigado, né, assim, trazendo ele para a trama da minha vida, né, é sobre, porque já há algum tempo eu conheci a meditação e estou nesse caminho do autoconhecimento, né? E olhando para essa questão que me foge o nome agora, mas dessa trama, né, que é a nossa vida, os nossos ancestrais e tudo mais, né? Eu fico pensando como na minha cidade, por exemplo, tem vários casos, né, de suicídio na adolescência, sabe? E assim, a minha cidade é muito pequena e acaba que todo mundo tem um grau de parentesco, sabe? Então eu fiquei pensando assim, esse filme está me trazendo isso, se a consciência, se buscar esse autoconhecimento, porque para mim hoje eu percebo que
consciência, ela só é possível através do caminho do autoconhecimento, né? De eu ir para dentro, de eu começar a perceber como é que eu funciono diante das situações, né? Esse filme me traz essas indagações, assim, e confirma muitas delas, assim. Eu tenho comigo que é uma coisa que eu busco trazer para a prática da minha vida, que não importa o que aconteça fora, o que importa é o que eu faço com o que acontece fora, aqui dentro de mim. Porque só a partir dessa condição eu me vejo em condições de escolher conscientemente um caminho e não escolher outro, entendeu? Mas eu também tenho momentos que eu agi totalmente inconsciente. E nesse momento parece que a vida me arrancou daquele caminho, daquela inércia, sabe? Então, assim, a partir de onde o meu inconsciente me faz perpetuar coisas que eu devo romper, deixar para trás, e que momentos eles me arrancam daquele lugar para eu buscar outro caminho. Eu acho que é isso Sabe? aí, Terezinha, que você está falando, que é a batida do ônibus, que eu usei a metáfora da batida do ônibus, né? Porque você vê dentro da sua cidade, que tem até uma aproximação, por que será que esses jovens estão se matando? Se nós formos para a história dessa cidade, talvez a gente encontre uma resposta que o ajude esses jovens a não continuarem repetindo um padrão de atitude que serviu talvez em algum momento, mas que agora não serve mais. Por isso que você diz que às vezes você é puxada, né, por uma força maior, né? E é isso, né? Porque a vida é esse inédito que a gente vive buscando aprender, lidar, né? Aí. Então, é isso, eu estou no meio só de psicólogas, eu aqui colocando para vocês, porque tem muito a ver com tudo que eu estou vivendo, né? No sentido, passei por rompimentos, por doenças, assim, né? Tudo ao mesmo tempo, sabe? Minha São os filha desafios, Terezinha, que a vida nos lança, né? E as batidas de ônibus, né? E as batidas de ônibus, exatamente. E, Simone, eu acho que você podia falar um pouquinho dessa questão do selfie do terapeuta, que depois a Márcia podia falar também aí, trazer a contribuição dela. Nessa questão aí, respondendo a Terezinha, né? A Terezinha é uma querida na minha vida, é um prazer tê-la aqui. Só antes de comentar, prazer, é uma honra. Pessoas queridas, né, que fazem parte da minha história e estão aqui hoje. E tenho muito respeito por tudo que ela traz, pela trajetória dela, pelas batidas de ônibus, né? E antes de comentar, Sueli, antes de comentar do psicoterapeuta, eu vou só ler aqui o que a Yandara queria nos falar, né? Que ela está Ótimo, beleza. Ela escreveu, né? Ela disse que ela está pensando o tempo todo na estrutura familiar do irmão dela mais velho, que faleceu, e aí é como se precisasse desaparecer para equilibrar os filhos, desde que a cunhada faleceu. Eu acho que ela quis dizer que a cunhada faleceu, né? E ela falou que ela fez essa correlação com o filme aí, ela achou incrível, né? Às vezes, como uma pessoa sai do sistema, né, gente, se desloca do sistema para que o sistema sobreviva, né?
para que o sistema sobreviva de uma maneira mais funcional. E isso eu acho que é de uma, como é que nós vamos dizer, de uma honestidade, de uma sinceridade afetuosa tão imensa, não é mesmo? Porque é o que a Sueli falou, é a gente pensar para além de nós, né? Além do meu eu, né? Além do que é importante para mim. Então é um altruísmo imenso, assim, o que aconteceu ali com aquele pai. Ele saiu do sistema, ele se deslocou, ele não saiu, né, gente? Porque não sai. Pai não sai do sistema, né? Mas ele se deslocou, vamos dizer assim. Ele se distanciou de uma certa forma, né? Mas ele estava ali, do jeito dele, acompanhando de longe, vamos dizer assim, né? Mas a Sueli tocou na questão do self do terapeuta. Também foi uma colocação que eu fiz aqui, que eu não trouxe, a questão do lugar do terapeuta aí no filme. Porque em alguns momentos, né, aparece aí os terapeutas, né, naquele primeiro momento ali, o terapeuta que estava cuidando daquele pai que tinha acabado de sair de uma internação, estava vivenciando um luto, né, gente? E aí, meu Deus, eu fiquei pensando ali, imagina, você, um terapeuta e o seu paciente suicida dentro do seu consultório. Né? Meu Deus. Então, esse lugar também que a gente ocupa, não é? E em alguns flashes do filme ele traz a relação terapêutica. Porque eu fiquei me perguntando se ele também não escolheu aquele lugar e aquela pessoa para compartilhar daquela decisão tão difícil, né, de tirar a vida, a própria vida. Então, isso diz da relação terapêutica que ele tinha com essa terapeuta ali, apesar de ser compulsória, né? Porque ele era obrigado a ir. Ele não era o cliente, ele foi obrigado a ir, mas enfim, ele estabeleceu uma relação terapêutica com ela de uma certa maneira. E que lugar difícil esse nosso, né? E um segundo momento também, a terapeuta infantil do Rodrigo lá, quando ele vê a batida, né, do ônibus e que ele desenvolve um trauma ali pelo que ele vivenciou. Ele viu que a mulher morreu e que foi ele que foi lá distrair aquele motorista, né, sem querer. Então, né, toda aquela questão que ele não dormia, enurese noturna, e aquela terapeuta também conseguiu trabalhar com ele as questões, né? E o lugar daquela terapeuta ali também foi muito importante para que ele se desenvolvesse com a segurança afetiva, elaborando ali as questões do trauma que ele vivenciou, né? Então achei muito interessante. E também num flash que o filme traz da mãe, quando ela cresce, que ela vivencia toda a situação de abuso, ela vai parar na faculdade. E na faculdade eles falam, ela fez muita terapia, não sei se vocês pegaram esse pedacinho, mas ela foi para se curar, né? Para elaborar tudo aquilo que tinha acontecido com ela. E ela elaborou através da arte, através da escrita, né? Ela se colocou ali, ela se expressou. Então, eu também achei muito legal esses 3 momentos onde aparece o terapeuta ali no filme, a função do terapeuta, o lugar do terapeuta ali. E eu fiquei me colocando ali, né? E vocês trazendo a questão do trabalhador no campo, pegando o pai lá, pegando a azeitona, e que ele fala, mas por que você faz assim? Aí não é assim que faz, porque tem uma tecnologia para isso, tem um recurso para isso. E você está fazendo dessa forma. Por quê? Porque tinha cuidado. Porque tinha mais cuidado ali em pegar a azeitona com a mão. Né? E eu fiquei pensando em nós como terapeutas, fiquei pensando em mim como terapeuta, o tanto que às vezes a gente tem sim vários recursos, várias tecnologias, vários livros, enfim, cursos imensos, mas que a gente precisa se atentar a pegar com a mão. A gente precisa parar e pegar com a mão as nossas famílias, porque é disso que elas precisam. Isso aí, Simone, perfeito. Né? Disso que elas precisam. É esse diferencial que a gente pode levar. E a gente só consegue, como a Terezinha trouxe, a gente só consegue se atentar se a gente estiver muito consciente disso, muito consciente desse lugar. Eu só pego com a mão, eu só desenvolvo esse cuidado quando eu consigo elaborar isso para mim, né? E aí isso diz do self do terapeuta, eu acredito.
porque é a E sua Simone, construção. deixa eu dar uma colaboraçãozinha também, desculpe cortar você, mas também tem aquela hora que a gente tem que soltar a família. Quando a gente vê que a nossa ajuda, ao invés de segurar, é deixar ela embora, entendeu? Porque às vezes você fica homeostático, segurando aquela família, achando que ela tem que ficar ali, porque ela. E na verdade não é isso, ela tem que partir, ela tem que ir, né? A Márcia estava com a mão levantada, mas caiu, parece. Não, ela está aqui. Marcinha? Não, não, ela estava com a mão levantada, mas caiu. Eu acho que agora o Zoom está com essa gracinha. Se fica muito tempo com a mão levantada, ele tira a mão. Ele abaixa sua mão, né, É, Felipe? menina, olha, o meu eu nem me mexo muito, porque esse meu laptop tá maluco. Se eu fico falando muito assim com a mão, de repente a mão aparece lá sem eu tocar em nada. Entendi. Entendeu? Então, Mas a gente viu a mãozinha da Marcinha, vamos ouvi-la. então, Márcia, acho que você pode agora embalar aí. Não, eu tava. Esse filme ele me tocou muito, 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 desde a primeira vez que eu vi. E ele me chama atenção por duas coisas. Para mim, olha, a Gabriela, ele me traz duas coisas. Ele me mostra muito a fragilidade do masculino, né? Os homens do filme me pareceram bastante frágeis, assim. E outra coisa que me ficou bem forte também é a questão da repetição, né? As coisas que se repetem. E também ele deixa muito claro que é possível sim quebrar essa repetição, né? Para que a vida tome um outro curso. Então, a minha colaboração era essa. Muito bom, Márcia. Você trouxe uma coisa que na Grécia, na antiga família dos Atrídas, que é uma família trágica da Grécia, que por várias gerações vão se repetindo dramas horrorosos, um mata o filho do outro mata o filho do tudo dentro da família. O que eles, né, Orestes, no final, é aquele que quebra todo esse ciclo. E é interessante que o fato, o ato, era o mesmo. Havia uma morte também. O Orestes mata a mãe, Clitemnestra, uma das mortes mais horrorosas. Mas a atitude emocional dele é que fez a diferença, que foi aí que quebrou todo aquele ciclo de mortandade que vem desde lá de Tântalo, 7ª geração atrás dele. Então, às vezes, a gente tem que olhar para nossos passados, que nos condenam ou não, né? E podermos olhar e pensar, né? Às vezes não é mudando o ato, mas é mudando a atitude dentro do ato que faz a coisa ser diferente. E Simone, você reparou que quem escreve o livro é a 3ª geração, né? Eu achei fantástico isso. No final, né, ela fala, essa história não é minha, não é só minha. É a história do meu pai, o final é lindo, né, gente? É fantástico. Assim, eu sou muito fã desse filme, é muito romântico, é encantador. Eu não acho nem que ele é romântico, eu acho que ele é muito verdadeiro. Ele. Quando ele mostra que dentro do viver existe uma força de eros, de vida, Isso. que essa vida, então, vai transpor muitos daquelas questões que às vezes nos amordaçam, nos paralisam, né? A terapia familiar fala isso, né? Que é na 3ª geração, por isso que estuda até a 3ª, porque não dá conta de ficar estudando tanta família lá atrás. Mas na 3ª tem uma chance de se recompor, porque senão vai passar essa herança para frente, para a 4ª, 5ª geração. Isso é muito interessante, essa amostra, né? Eu gostei por isso, porque coincide com esse estudo da terapia familiar, que é trigeracional, né? Verdade. Fala, Simone.
Não, muito bom, tem muita coisa. Muita informação, muita coisa legal. Tem mais alguém, gente, que gostaria de contribuir com a gente aqui? Eu, eu aqui. Fala, É, queria... Eliane. Eliane Oi, Andrade. Fala, oi, Eliane. oi. É como já alguém falou aí anteriormente, é um filme muito intenso, né? Quando a gente está assistindo aquele segundo capítulo, que eles não param de falar, dá uma, assim, uma sensação, gente, que coisa doida que eu estou metida, né? Que é isso aí, essa história toda. Aí eu estava querendo entender assim um pouco, quer dizer, por que será que essa moça, com perdas tão fortes que ela viveu, foi se unir a esse rapaz, né? Um rapaz enlouquecido, né? Mais intenso, que só sabia amar de uma forma grandiosa, assim, grandiosa que eu digo assim, cercando ela, né? Até que ela diz para ele, né, na hora que ele está pedindo em casamento, que daquele jeito ela não queria. E ele disse, então eu vou aprender a te amar de outra maneira, né? Quer dizer, como é que a gente pode entender essa união? O que será que ela foi buscar nesse cara? Será que foram as carências todas que ela teve? Eu realmente não consegui arrumar isso muito na minha cabeça, não. É verdade, Eliane. Eu até considerei ele um pouco assim obsessivo mesmo, né? Aquela hora que ele, né, é muito insistente. Eu falei, gente, esse cara tem um perfil meio obsessivo, assim, né? Uma coisa sufocante. Eu também tive essa percepção. E aí, olhando ali, né, para a trajetória dela, e aí a gente retoma lá, né, gente, os nossos teóricos aí de casais, a escolha do par, né? O que eu estou buscando nesse outro? Eu acho Exatamente, que eu não tenho, né? O que eu não tenho, eu busco no outro, né? A completude que não existe. e acho que como ela foi uma moça que sempre viveu uma coisa do masculino ser abusivo com ela, mesmo tendo esse homem que traz um amor de uma forma, sei lá, Plena. de uma potência, sei lá, aquilo que antigamente na matemática, elevado à terceira potência, né? Ela também se deixa levar por um amor abusivo. Entendeu? É tudo muito over na história dela. Depois vai haver um amansamento na história da filha, que é muito interessante aquela hora que a menina está sozinha com o avô, logo pequenininha, e a menina vai falando todas aquelas coisas, quase que uma terapeuta dizendo para o avô, e depois não, mas o que ela disse mesmo foi, aí fala uma coisa de criança, né? Para essa filha se rebelar, você vê que aquela filha tinha uma força dentro dela, que na hora que ela vê uma pessoa filmando ela, sei lá, que ela está beijando um homem lá, ela sai da porrada na mulher, vira a mulher de cabeça para baixo, depois finge que está boazinha, mas enfia o pão na cara da mulher, sai dali, vai para aquele banco de rua, né? E dali ela tem a crise onde ela lembra, quer dizer, ela lembra da história contada a ela. E O aí o narrador, né? É o rapaz narrador. encontra com ela, né? Exatamente. Aquele menino que estava no ônibus encontra com ela fora do ônibus. Olha que coisa interessante, né? Cris, vamos lá, fale aí. Colaboração, obrigada. Eu acho engraçado que o cuidado que o rapaz teve com a azeitona, ele não teve com a família. Não é um pouco contraditório? A primeira ameaça que ele viu, que foi uma ameaça, porque o Bandeiras não estava fazendo absolutamente nada, a não ser ir lá, levar brinquedo, comprar, brincar com a criança, querendo participar de uma família, porque ele, em momento algum, ele demonstrou alguma coisa para destruir a família. Pelo menos no filme, não. Ele, com tanto cuidado com a azeitona, ele não teve cuidado com o filho.
Eu achei isso terrível. Ele resolveu ir embora, acabou, tchau e benção, entendeu? Não pensou em nada. Nem participou da mulher. Ele chegou, tô indo embora. Tá, legal. Eu achei meio louco. Realmente ele ali mostrou a incompetência do ser humano, né? Porque, de alguma forma, né, o Simone, ele lidava muito bem com aquela fruta, que era uma fruta que dependia dele inteiramente. Então. Enquanto dependia dele inteiramente, ele ficava. No momento em que ele percebeu que tanto o menino quanto a moça ficaram felizes porque aquele outro tio, né, estava trazendo outras referências, ele ficou absolutamente possuído. E tem uma fala dela com ele muito interessante, que ela diz, Muito boa. você não me tirou de lugar nenhum, não, eu te escolhi. Não foi você que me escolheu. Né? Então, acho que ali também ela mostrou a força dela muito maior do que a dele. Isso, né? E a outra fala também que eu gostei foi do vô, né, que ficou com a criança, que subentende que ele falou, eu não vou morrer. Quer dizer, eu vou morrer, mas eu vou fazer o possível de prolongar por pelo menos... Aquela fala foi maravilhosa, né? Eu vou me cuidar, eu vou cuidar do meu fígado, eu vou fazer isso, eu vou prolongar 10 anos da minha morte para cuidar de você. Achei aquilo fantástico. Era um vô muito fofo, né, gente? Nossa. Muito companheiro, né? Muito parceiro. Eu vou só pegar a fala da Cris aqui, só para fazer um link, né, com o que a Márcia trouxe e também com o que a Cássia colocou aqui no chat, né? Que a Márcia trouxe da fragilidade masculina, né? E do filme, o tempo todo ele fala de herói e vilão, né? Quem a gente às vezes pensa que é o herói é o vilão e vice-versa. Então, aí nessa situação desse pai, ao mesmo tempo que ele pode ser visto como um herói, que em algum momento eu vi, no sentido de que ele falou, poxa, meu filho vai ter um futuro melhor, vamos deslocar. Eu vou sair de cena e vou deixar porque vai dar bom para ele, vai ficar tudo tranquilo aqui e eu vou acompanhar de longe. Que depois eu não vi essa abnegação dele, não. Eu achei que ele saiu de letra porque ele já se sentiu perdedor. Ali ele foi um perdedor. Que é uma outra perspectiva, né, Cris? Que também é real, né? Também é real. Ele não deu conta, né, do ciúme dele. Ele não deu conta. Ele se viu menos valia, né? E o menos mal que ele poderia fazer ali, porque ele não ia ficar se maltratando, vendo que o patrão, ou sei lá o quê, estava encantado com a mulher dele, que ele também amava, né? Enfim. Só que, na verdade, é difícil mensurar, né, até o sentimento do outro. Nesse momento, ele duvidou do amor dela por ele também, né? E tem Se mais, ele tivesse percebido a verdade no sentimento dela, e aí a limitação foi dele, né? Porque ela amava ele, né? É o que ela falou, eu o escolhi, né? E ele não sacou isso. Não. E como ele não deu conta, ele para não prejudicar quem ele amava, a mulher e o filho, ele foi tentar curar a dor dele de outra maneira. Eu vi assim. Você viu assim. Eu vi mais uma coisa. Já que ele condenou o Bandeira de receber a herança do pai, que ele achava tão canalha, né? Ele deixou o filho e a mulher usufruir desse dinheiro que ele achava que era de um homem canalha que não devia aceitar, entendeu? Ele não teve nenhuma coerência, nada. Ele era um durão, sabe? Mesmo com a fala da mulher... Era um bronco, Cris. Um bronco. Nossa, ele era um bronco. É humano isso, né, gente? É humano. É humano, é do verdade, humano, a pessoa né? que não está enxergando... Vamos tirar essa humanidade dele. Né, Terezinha? A pessoa que não está enxergando o outro fora dele, só vê o outro como um depositário das questões dele.
Ele Então, é muito aí o achei ele muito outro... prepotente. Mas é porque ele era fraco, Cris. Vocês Pode engraçado. ser. Vocês estão falando aí de herói, de não sei o quê, só tá vindo na minha cabeça aquela música de Fábio Júnior. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo, né? É interessante isso, né? Gente, Cássia e Gabriela querem falar. Cássia primeiro, Gabriela. Eu acho que essas saídas que o homem das azeitonas arrumava na vida era sempre assim, ele vinha com as coisas prontas, ele tinha um padrão de resposta. Quando foi fechar o contrato, que o patrão chamou, ele disse, eu sou assim porque eu sou assim, porque meu pai cantava, eu gosto de cantar também. E aí disse que ia dar uma promoção para ele. Não, não precisa promoção, não. Eu quero a casa e estou bem, eu quero lugar para morar. Então, ele tinha assim um pensamento bem pragmático, né? E ao mesmo Linear, né, tempo Cássia? limitado, porque ele não negociava nada. E era verdade. Ele disse: eu fico se for assim, se não for, tchau, né? E, na verdade, eu acho que quando ele levou o filho para Nova York, porque sentiu o perigo, né? Finalmente resolveu tirar umas férias com a família e ir passear em Nova York, num lugar onde o filho estava querendo ir. Ele deixou o filho, a mulher dele disse: não leve ele lá para frente, é perigoso. E ele foi mesmo assim, e levou o filho lá para frente. O garoto acabou falando com o motorista que naquele átimo de distração acabou atropelando a moça. E eu acho que ele saiu dali com uma culpa muito grande. Ele não aguentou, ele não aguentava o menino não ficar bom, não aguentava o menino sofrer aquele trauma. Acho que aquilo era demais para ele. Então ele foi embora porque era demais para ele. Como era uma pessoa dos padrões prontos, aí ele disse: vou sair aqui, tá tudo bem, vai ficar tudo bem sem mim, eu vou sair, não lidou mais com o trauma do menino. Cássia, E nem e com a, amor, né? e a terapeuta não era sistêmica, né? Porque podia ter cuidado da família toda e ficou Não focando é. na criança naquela Não hora. era. Gente, Pegou só a criança. Eu falei, meu Deus. se tivesse cuidado não, da família toda, ela foi também linear, né? Como ele. Mas ela falou, você foi visitar seus pais, ele estava acabando de sair de 4 meses de internação, né? Você foi visitar seus pais, você falou com eles, Não, você a me mãe do... prometeu Não, que... ela está falando da terapeuta do menino. Do Eu estou falando que menino! a terapeuta Não, do menino, tá. Cássia, ela podia É ter cuidado verdade, é daquele pai da verdade. culpa, né, também, de ter acolhido a família como um todo, mas ela não era sistêmica, né, gente? Então, Pois é, foi uma Pois falha, é, comeu falha que não mosca. é nossa. Comeu mosca. comeu mosca. Isso aí, Porque Gabriela, ele você... concordou, né, Simone? No fim, lá, quando eles estavam conversando na cama, e que ele disse que não sabia se adiantar, fazer terapia e tal, e que a mulher argumentou com ele concordou com a terapia. Então, talvez, se ele tivesse podido resolver, né, trabalhar essa culpa dele ali, que ele foi responsável pelo menino ter ido lá para frente. Ele pegou o menino no colo e levou, e depois o garoto foi andando. Ele se distraiu, o garoto foi falar com o motorista. Acho que tinha uma culpa imensa, ele não dava conta dessa culpa, a autoestima foi para o brejo. sim, verdade. E você, só antes da Gabriela falar, você trouxe também, né, Cássia, a questão que, como nós terapeutas, às vezes perdemos, né, o timer ali, eu acho, né, que você quis dizer, dessa sensibilidade, porque o cara deu todos os sinais, né, o pai lá, no primeiro momento, quando ele foi suicidar. Ele escolheu o setting terapêutico como um ambiente da decisão dele, né? E às vezes você vê, ela já estava acompanhando ele há algum tempo, então já poderia ter também, né? Não sei se ela, né, se a gente tem também esse controle, né, gente, esse feeling tão apurado assim para saber desses momentos de escolha dos nossos pacientes. Não, e eu acho, Simone, que ele ali confiou nela para ele poder morrer.
É como se ele confiasse que naquele lugar, ele podia morrer. Entendeu? Sim, mas a gente tem Mas essa tendência, né, é Sueli? duro para um terapeuta viver uma coisa dessa. Porque é Nossa, difícil para nós, terapeutas, é, estarmos ali continentes a essa decisão. é verdade, é verdade. Ela não estava, mas ele foi só reafirmando o amor dele, que não podia viver sem ela, que ele não tinha procurado a filha, ele não tinha procurado o pai, estava no total isolamento ali. Vamos ouvir você, Gabriela, querida. Oi, gente, boa noite. Ai. Prazer estar aqui com vocês. Então, queria trazer duas questões. Vou começar primeiro pela história da terapeuta, que eu acho que é mais simples, né? Entre aspas. Eu queria chamar a atenção, uma coisa me chamou a atenção, que foi o caso dele apresentar conteúdos eróticos na fala dele relacionados à terapeuta como uma forma de tentar se conectar ainda à vida, né? Mas, no final das contas, ele não resistiu e achei bem bonita essa interpretação que uma de vocês, porque eu ainda não conheço o nome de vocês, né? Disse que ele escolheu para morrer aquele momento da terapia. Achei essa interpretação bonita e concordo, acho bonito. Obrigada, Gabriela, fui eu. Qual que é seu nome mesmo? É Sueli Engelhard. Ai, Sueli, prazer te conhecer. Prazer também. Não precisa tentar decorar o sobrenome. Não precisa. Eu não consegui nem repetir. Mas, enfim, essa é a primeira questão. A segunda questão que eu queria dividir com vocês é que eu queria sair em defesa ao trabalhador lá das azeitonas. Porque o que acontece? Quando ele chegou, o primeiro diálogo que ele tem com Bandeiras, ele fala que o Bandeiras pede para ele sentar e oferece uma bebida para ele, e ele fica muito incomodado com aquilo. E, assim, depois de insistência, ele senta, ele aceita a bebida, e o Bandeiras, ele tenta, assim, o personagem do Antônio Bandeiras tenta colocar ele hierarquicamente igual nesse momento. E ele fica incomodado com aquilo, mas tudo bem. E ele conta toda a história, o personagem do Bandeiras conta toda a história da vida dele, e depois pede para que ele compartilhe também a história dele. E aquele incômodo aumenta mais ainda. E ele diz: eu faço tudo o que você quiser, eu trabalho e cuido da sua fazenda como se fosse minha, mas não me pede para assoviar para você e para te contar a minha história e as minhas piadas. E nesse momento eu sinto uma questão de classe ali, sabe? Uma questão classista, assim, de classe. Eu estou numa classe, você em outra. Então, ele tenta o tempo todo marcar esse lugar de não deixar o personagem do Antônio Bandeiras entrar no sistema familiar dele. Mas ele acaba sucumbindo. E eu vejo que ele sucumbiu e faltava uma peça do quebra-cabeça, até que essa outra colega também falou, que acha que ele estava movido pela culpa. A questão da autoestima também, já tinha percebido isso, né? Que a autoestima dele não era muito boa, né? Então, aí era isso que eu queria contribuir com vocês para a gente debater, porque eu vejo nele um sentimento de uma tentativa de barrar esse sistema, de ser adentrado por esse personagem que é rico, bonito, poderoso, mas ele não aguenta, ele sucumbe e ele se retira. Ele se retira por uma falta de autoestima, mas faltava uma peça, que é essa, eu acho, a culpa. Era isso que eu queria falar. Gabi, muito bom. É a questão que a gente está trazendo aqui o tempo todo, né, gente? Circular. É herói, é vilão,
isso é bom, isso não é. Acho que a sistêmica, ela dança muito com esses conceitos, né? Sem nenhuma prerrogativa, sem nenhuma intenção de julgamento, porque o julgamento ele não nos leva para um lugar assertivo. Então, é entender mesmo a construção desse homem das azeitonas, né? E de todos os outros homens que o filme trouxe, e das mulheres também, perpassando não só a questão de gênero, mas o lugar que eles ocupam dentro desses sistemas, né? Eu acho que isso é importante, como indivíduos, né? Independente de estar ali no lugar de homem, de mulher, de pai, de mãe, de filho, né? Até porque todos nós, como mães e pais, um dia fomos filhos. Então, isso tudo permeia a nossa história. E a dele ali teve os seus, né? Os seus acometimentos também, as batidas de ônibus dele também, né, gente? Do O pai catador do de menino, azeitona. né? Do Rodrigo, né? Sim, do pai do Rodrigo, e não trouxe a história da família dele, né? Que talvez a gente entenderia melhor essa A gente só linearidade sabe que o pai dele cantava e era uma pessoa feliz, mas ele não fala da do mãe. trabalho. Ele Era não feliz fala no da trabalho. mãe. Que mãe É. é essa? Que não é citada em nenhum momento, né? Então, talvez aquilo que o outro tinha como uma mãe maravilhosa, a ponto de que ele não queria nada do que ele ganhasse, mas ele queria aquele lugar, porque aquele lugar era a mãe dele, o outro nem cita a mãe, né? Então, a gente pode pensar também que a dificuldade dele também de maternar aquela família que ele criou e acolher aquele que precisava de uma família social, que era o chefe dele, né? Bandeiras. Também concorrer com Bandeiras não é muito fácil, né, gente? Ah, Combinar, pelo né? amor de Deus. Não, mas Tinha olha isso só, também, né, Aninha? Tinha isso. Simone, Não tem Simone, concorrência. Simone, Tem vamos concorrência, combinar. não. Vamos combinar. O seu marido chegar e dizer assim, não, ela me abandonou por Antônio Bandeiras. Aí você fala, Ah, porra, fala sério. porra, cara, é boa, ela tem bom gosto, hein? Quer dizer, Tá perdoado, tá não foi perdoado. trocado por Tá um perdoado, o cara tem que um fazer muita exemplar, terapia, né? É muita Gente, terapia para dar conta, né, gente? Muito. vamos Cris, tá agradecer sem aqui, né? Cris, você está sem microfone aberto. Abre seu microfone. Mas eu entendi que ela se manteve fiel ao marido. Eu não achei que ela teve o Bandeira se manteve na dele. Eu também acho, Eu mas na achei que ela não cabeça, teve. na Eu cabeça daquele homem que não, Sim. que aí vem as minhas fantasias. A mãe dele provavelmente largou o pai por um outro homem. Então ele achou que aquilo poderia estar acontecendo com ele. Depois ele descobre que não. Né? Porque ele vem, porque o Bandeiras mostra a ele que ele era apenas um solitário que precisava de ter aquele cuidado com aquelas pessoas, era um cuidado que ele também cuidava dele. Sim. Mostrou que ela E era ela bem fala- forte mesmo, né? Para não ter um caso com o Bandeira. Pois Pelo amor de Deus, que mulher é essa? Gente, Não, vamos e agradecer esse- então, Aninha, né? Deixa eu só trazer aqui para a gente fechar A letra da a letra A letra da do música. Positivo. Vamos fechar com a letra. Sim. Então, vamos nos despedir, agradecer a todos e a Simone fecha com a letra da música, tá bom, Simone? Muito obrigada, Muito Simone, obrigada, pela sua Simone, pela gentileza sua e disponibilidade. participação maravilhosa, Eu que maravilhosa. agradeço, menina. Parabéns pela apresentação. E aí, Andara não conseguiu desligar o telefone. Não tem problema, agora a gente fica quietinha e escuta. Agora acabou. Simone. Vai, Simone, lê. Não, só atentando para nós como terapeutas que nós também temos narrativas não confiáveis, né? Então a gente toma cuidado nas narrativas que a gente escuta, né? Olha, Diego está perguntando qual é o nome da música do Dylan. A música é Make You Feel My Love. Na tradução, fazer você sentir meu amor. Olha que coisa linda. Ele diz: quando a chuva estiver soprando no seu rosto e o mundo todo incomodar você,
Eu poderia te oferecer um abraço caloroso, para você sentir o meu amor. Quando as sombras da noite e as estrelas aparecerem, e não houver ninguém lá para secar suas lágrimas, eu poderia te segurar por 1 milhão de anos, para você sentir o meu amor. Eu sei que você não se decidiu ainda, mas eu nunca te farei nada de mal. Eu soube desde o momento que nos conhecemos. Não há dúvida em minha mente onde você pertence. Eu passaria fome, eu ficaria triste e deprimida. Eu iria rastejando pela avenida. Não há nada que eu não faria para fazer você sentir o meu amor. As tempestades estão devastando o mar ondulante e na estrada do arrependimento. Embora os ventos de mudança estejam soprando selvagens e livres, você ainda não viu nada como eu. Eu poderia te fazer feliz, realizar seus sonhos. Não há nada que eu não faria. Vou até os confins da terra por você, para fazer você sentir o meu amor. Muito Maravilha, Simone, maravilha. Obrigada. Obrigada muito por essa obrigada. tradução, Tchau, hein? gente. Prazer. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Sueli. Boa noite. Oi, Parabéns, Sueli, Ana. Simone. Oi, Cris. Posso sugerir? Alguém já assistiu um filme que começou agora, esse tempo? Histórias da Minha Mulher? Eu já estou com ele na mira. Eu não. Ai, Sueli, Valeu a dica, coloca Cris. esse nessa Pois roda. eu acho que esse ano, Cris, nós não conseguiremos, por causa de pessoas que já estão agendadas. Tá. Mas acho que para o ano, Histórias da Minha Mulher vai estar. 2 horas e 40 de filme, mas é muito streaming. bom. Eu tentei vê-lo no MUBI, não está ainda. Então, daqui a pouco vai entrar. Aí a gente vê. Mas já, pelo título, eu falei, oi, isso aí dá um bom angu, a baiana. Dá mesmo. Eu assisti no cinema. Pois é, para ir ao cinema, para mim é um palavrão. Então, eu espero entrar nos pubs da vida. Valeu a dica, Cris. Vou assistir. Tchau, gente. Obrigada. Meninas, vocês que são de outros estados, venham ao nosso Cine Caps. Agora vocês já estão aí inscritas, né? E aí a gente manda para vocês também. Em julho vamos ter umas férias, mas em agosto teremos também o nosso encontro da última quarta-feira do mês, tá bom? Beijo e até lá. Beijo, Muito gente, obrigada, até lá. Simone. Tchau, Simone. Beijo. Tchau. Consegui. Tchau, gente. Oi, Andara, ouvimos sua voz. Consegui. Pois finalmente. Achou o microfone. Tá bom. Que bom. Beijo, gente. Tchau.